Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia, chegando até você. Que bom nós estarmos juntos em mais um dia para meditarmos na Escritura Sagrada, para ouvirmos a voz de Deus, para perceber qual é o direcionamento, a vontade de Deus para a nossa vida. E essa vontade se manifesta através da palavra, escutada, meditada, mastigada, ruminada. Deus fala conosco, mas para que isso aconteça, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós precisamos entender que nós estamos lendo e meditando na palavra de Deus e precisamos do auxílio do Divino Espírito Santo. Vamos rezar? Vamos suplicar o Divino Espírito Santo? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Você que faz conosco a Bíblia no meu dia a dia, o diário espiritual, essa experiência com a palavra, nós estamos nos Atos dos Apóstolos. Pegue aí o seu caderno, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 23 ao 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 23 ao 31. E nós queremos hoje, não é, ouvir aquilo que o Senhor quer direcionar a nós a partir da experiência que os Atos dos Apóstolos nos revelam. Versículo 23. Passados muitos dias, os judeus entre si decidiram matá-lo, mas Saulo ficou sabendo de suas tramas. Até as portas da cidade, eles vigiavam dia e noite para matá-lo. Entretanto, os discípulos levaram-no de noite e num cesto fizeram-no descer pela muralha. Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que fosse um discípulo. Então Barnabé o tomou consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto no caminho o Senhor que falara com ele, e como na cidade de Damasco ele havia falado corajosamente no nome de Jesus. Daí em diante, Saulo ficava indo e vindo com eles em Jerusalém e falava corajosamente no nome do Senhor. Também conversava e discutia com os judeus de língua grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e dali o mandaram para Tarso. A igreja, entretanto, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e andava no temor do Senhor, e com a consolação do Espírito Santo, crescia em número. Que interessante nós percebermos o amor de corpo, não é? O cuidado que os discípulos têm com Saulo. A gente precisa entender que Saulo ficou ali naquela região de Damasco por pelo menos 3 anos, até acontecer esse momento onde os judeus queriam matá-lo. Por que os judeus? Porque Saulo, ele aproveitava o culto da sinagoga para pregar. E pregar que Jesus é o Senhor. E pregar que Jesus é Deus. E pregar que Jesus é o Messias. Então ele foi provocando nos judeus essa ira. Porque eles não aceitariam nunca que Jesus era o Messias, principalmente os líderes, né? A gente imagina que a pregação ungida de Saulo converteu muita gente naquele período. Porém, houve uma rejeição. E da mesma maneira que a gente vê acontecer, né, no livro de Josué, na verdade, aquele momento onde na casa da prostituta Raabe é escondido os enviados de Deus, depois eles descem também no cesto, a gente vê acontecer aqui com Saulo, não é? E aí, depois dessa proteção, daquilo que acontece, ele vai para Jerusalém.
Só que, meus irmãos, minhas irmãs, vamos entender uma coisa. Vocês acham que era fácil para aqueles que foram perseguidos por Saulo acreditar imediatamente que ele não tinha intenções de descobrir aonde eles estavam? Porque vamos entender, os discípulos, os cristãos, os primeiros, eles não viviam livremente como nós vivemos. Eles viviam escondidos em catacumbas, eles viviam em grupos escondidos, até mesmo diante da perseguição dos judeus, das situações que eles viviam. E eles imaginaram, Saulo está querendo descobrir aonde a gente mora para depois nos prender, nos perseguir, né, nos agredir, nos matar. Mas aí vem Barnabé. Barnabé pega Saulo pela mão e leva até os líderes da igreja, Pedro e Tiago, os apóstolos. E ali mostra para eles o processo que Saulo viveu, a conversão que Saulo experimentou no caminho de Damasco, como o Senhor falara com ele, a imposição das mãos de Ananias, o batismo e tudo aquilo que Saulo experimentava. E aí, daquele momento em diante, ele foi acolhido, ele foi compreendido e ele anunciava corajosamente o nome de Jesus. Conversava, discutia com os judeus de língua grega, como fala aqui. E tudo isso provocou de novo a perseguição. E Paulo teve que ser tirado de cena. Eu vejo assim, quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo, a gente percebe algo interessante. Saulo, ele não conviveu com Jesus como Pedro, como Tiago, como João, como Tomé, Bartolomeu, Mateus, Simão, Tadeu. Não, ele não conviveu com Jesus. Tudo ele recebeu por revelação. E aqui ele é tirado de cena de novo e ele vai lá para o deserto, né, na região de onde ele morava, vai para Tarso. E ali ele vai sendo formado por Deus. Deus vai falando com ele vai crescendo na intimidade com Jesus, ele vai crescendo na vivência com o Espírito Santo, ele vai ficando dócil, sensível cada vez mais ao movimento do Espírito Santo. E quando a gente lê os textos da carta do apóstolo Paulo, a gente percebe exatamente isso. A gente percebe que Deus comunicou a ele o santo evangelho. Deus comunicou a ele, por revelação, aquilo que queria que ele transmitisse. Num primeiro momento, ele evangeliza os judeus. Ele quer que o povo eleito, o povo escolhido, reconheça, ame, aceite, adore, se entregue a nosso Senhor. E ali, no deserto, ele é trabalhado. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender que Deus também quer trabalhar na nossa vida. A gente, às vezes, é muito apressado. Imagina, né? Eu passei pelo processo de conversão e eu já quero pregar amanhã. Não, a gente precisa ser provado, ser testado. A gente vê na vida de Saulo exatamente isso. Ele é provado, ele é testado. E ali Deus vai formando, vai forjando o caráter dele, Deus vai comunicando a ele, ele vai se tornando sábio na presença do Senhor para transmitir com segurança aquilo que o Senhor comunicava. Ele vai perseverando na conversão, porque é muito sério o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não pode falar uma coisa e fazer outra amanhã. A gente precisa fundamentar o nosso caminho de conversão em Cristo. Deus está te chamando. Deus te chama a um processo de conversão, Deus te convoca para o testemunho. Mas deixa Deus trabalhar, busca o conhecimento, busca o estudo, busca conhecer a fé católica, ler o catecismo da igreja, meditar como nós estamos fazendo na Sagrada Escritura, busca um aprofundamento na vida de oração, para que você seja uma testemunha autêntica e depois não dê contra-testemunho. Muitas vezes nós vemos isso na Santa Igreja. Pessoas que passam por aquele encontro, aquele impacto, como Saulo passou, mas que não se deixam trabalhar e que já se colocam na linha de frente e não se fundamentam na oração e no processo da conversão. A mensagem de Deus que eu tiro hoje, nós precisamos aprofundar-nos no nosso caminho de conversão, no conhecimento da doutrina e na vida de oração. Por que isso? Para que a gente não dê contra-testemunho. Deus trabalhou Saulo no deserto. Deus trabalhou Saulo na solidão. Deus trabalhou Saulo
na incompreensão dos primeiros, daqueles que não o acolheram de imediato. Deus trabalhou. E se Deus quer trabalhar em você dessa maneira, você não precisa sair da igreja e ir para outro lugar porque você imediatamente não está sendo acolhido. Deus está tratando o seu caráter, Deus está forjando você. Entenda isso, não é de uma hora para outra. É claro, o tempo urge, então você tem que pedalar, você tem que investir, você tem que acreditar, você tem que realmente tratar aquelas fraquezas, fragilidades da sua vida para que a sua conversão seja cada vez mais fundamentada e se aprofundar cada vez mais na vida de oração. Como aplicar isso na vida? Buscando o caminho da humildade e da submissão total à vontade de Deus. Isso é fundamental, a humildade e a submissão à vontade de Deus, que muitas vezes nos leva ao deserto, à solidão, à incompreensão, ao fechamento de portas, à resistência, a perseguições, mas é a forma que Deus está tratando e trabalhando a gente. Entenda uma coisa, aderir à fé não nos exime do sofrimento, da prova, da perseguição. Então, se você está no caminho de fé, entenda, o sofrimento, a perseguição, as dores que nós passamos, elas são utilizadas por Deus para nos formar e nos fazer exatamente homens e mulheres segundo o coração dele. Vamos rezar? Senhor, como é bom perceber o seu trato, a sua ação, a sua graça que vai nos formando no nosso caminho de conversão, que vai atuando em nós. Tudo é aproveitável na sua presença. O sofrimento, a perseguição, as resistências que muitas vezes nós sofremos no nosso caminho, o Senhor aproveita de tudo para nos formar. E eu quero hoje, Senhor, diante da sua presença, pedir uma graça especial para mim e para os meus irmãos. O dom da humildade, da docilidade, da submissão a tudo aquilo que é a sua vontade para nós. Eu sei que o Senhor nos escolheu, nos chamou e está nos tratando no nosso caminho de conversão. Mas nós precisamos, Senhor, para avançar nesse caminho, fazer essa experiência da sua graça, porque só a sua graça nos basta, nos é suficiente. E a sua graça atua de diversas maneiras e nos faz experimentar o amor de corpo, o cuidado, como de Barnabé, dos irmãos que cuidaram de Saulo para que ele não fosse morto. Portanto, Senhor, faz acontecer na nossa vida a obra que está no seu coração para cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O processo de conversão, ele é doído. O caminho de conversão, ele é doído. A oferta da nossa vida ao serviço, ela é exigente, porque nem sempre acontece da maneira que nós queremos, mas do jeito que Deus quer. E às vezes ele se utiliza das resistências de pessoas difíceis para nos formar. Então entenda o caminho que Deus está fazendo com você. Eu quero pedir que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.